Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em Daniel. E o capítulo é 5. O rei Belsazar fez uma grande festa para 1000 de seus senhores e bebeu vinho perante os 1000. Belsazar, enquanto experimentava o vinho, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que o seu pai Nabucodonosor havia tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e os seus príncipes e as suas esposas e concubinas pudessem beber neles. Então, eles trouxeram os vasos de ouro e foram retirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e o rei e seus príncipes, suas esposas e concubinas beberam neles. E eles beberam vinho e louvaram os deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, surgiram dedos de uma mão de homem e escreveram defronte o castiçal sobre o cal da parede do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escreveu. Então mudou-se o semblante do rei e os pensamentos o atribularam, tanto que as juntas dos seus lombos se afrouxaram e os seus joelhos batiam um contra o outro. O rei bradou, ordenando que trouxessem os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. E o rei falou e disse aos homens sábios da Babilônia: aquele que ler este escrito e mostrar-me a sua interpretação será vestido com escarlate, terá uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço e será o terceiro governante no reino. Então entraram todos os homens sábios do rei, mas eles não puderam ler o escrito e nem fazer conhecida ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar atribulou-se grandemente, mudou-se o semblante e os seus senhores ficaram atônitos. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e de seus senhores, adentrou a casa de banquete, e a rainha falou e disse: ó rei, vive para sempre. Não te atormentem os teus pensamentos e nem mude o teu semblante. Há um homem em teu reino em que habita o espírito dos santos deuses. E nos dias do teu pai, luz e entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses havia nele, a quem o rei Nabucodonosor, teu pai, o rei, eu digo, teu pai, fez mestre dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. Porquanto um espírito excelente, conhecimento e entendimento e interpretação dos sonhos, e entrega de duras sentenças e a solução de dúvidas encontram-se no mesmo Daniel, a quem o rei chamou Beltesazar. Agora chame-se Daniel, e ele mostrará a interpretação. Então Daniel foi introduzido perante o rei, e o rei falou e disse a Daniel: és tu aquele Daniel que é filho dos cativos de Judá, a quem o rei meu pai trouxe de Judá? A teu respeito tenho ouvido dizer que o Espírito dos deuses está em ti e que luz e entendimento e excelente sabedoria encontram-se em ti. E agora os homens sábios, os astrólogos, foram trazidos diante de mim para lerem este escrito e me fazerem conhecer a sua interpretação. Porém, eles não puderam mostrar-me a interpretação do assunto. E eu ouvi a respeito de ti que tu podes fazer as interpretações e resolver dúvidas. Agora, se tu, porém, ler o escrito e fazer-me conhecer a sua interpretação, será vestido com escarlate e terás uma corrente de ouro ao redor do teu pescoço e serás o terceiro governante do reino. Então Daniel respondeu e disse perante o rei: fiquem para ti os teus presentes e dá as tuas recompensas para outro. Eu, contudo, lerei o escrito para o rei e lhe farei conhecida a interpretação. Ó rei, o Altíssimo Deus deu ao teu pai Nabucodonosor um reino e majestade, e glória e honra, e por causa da majestade que lhe fora dada, todos os povos e nações, línguas, tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria mantinha vivo, e a quem queria erguia, e a quem queria derrubava. Porém, quando elevou-se o seu coração e endureceu-se a sua mente, em orgulho, ele foi deposto do seu majestoso trono e tiraram-lhe a sua glória. E ele foi retirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração tornou-se como de animais, e a sua habitação
foi com os jumentos selvagens, alimentaram-no com grama como bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que ele soube que o Altíssimo Deus governa no reino dos homens e estabelece a quem ele quer. E tu, seu filho, ó Belsazar, não tens humilhado teu coração, embora soubesse tudo isso. Porém, te levantastes contra o Senhor do céu e trouxeram-te os vasos da sua casa diante de ti, e neles beberam vinho, tu e teus senhores, tuas esposas e tuas concubinas. E tu tens louvado aos deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, madeira e pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem, e o Deus em cuja mão está o teu fôlego, e de quem são os teus caminhos, tu não tens glorificado. Então, dele foi enviada a parte da mão, e escrita o que está escrito. E este foi o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Esta é a interpretação. Mene, Deus contou o teu reino e o finalizou. Tekel, tu fostes pesado nas balanças e encontrado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Então ordenou Belsazar, e eles vestiram Daniel com escarlate e colocaram uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço e fizeram uma proclamação referente a ele, que ele seria o terceiro governante do reino. Naquela noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto, e Dário, o Medo, tomou o reino, tendo cerca de 62 anos de idade.